Salve, estamos aqui iniciando a nossa terceira aula do curso online Fundamentos de Exu. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar a falar agora do que é assunto de interesse de todos, né? Eu acredito agora. Porque nós vamos iniciar o nosso tema, a entidade Exu, aquele que incorpora no terreiro, aquele que se manifesta, que dá os atendimentos, né, que quebra os trabalhos de demanda, as magias negras, enfim, aquele que incorpora no terreiro, aquela realidade atual da Umbanda, o espírito que incorpora. Esse é o nosso assunto dessa aula. Nós até aqui falamos de alguns assuntos que foram extremamente importantes para o nosso entendimento das entidades, porque eu, como umbandista e aquele que cultua Exu, eu preciso entender que a Umbanda não inventa Exu. Eu acho que deu para a gente entender aqui que Exu vem do culto Nagô-Yorubá. A gente entende que essa divindade ela já existe, é extremamente respeitada e cultuada em várias regiões da África. E no Candomblé também, e na Quimbanda também, nós vimos a presença de algumas entidades, como os catiços, né, que assim são nomeados dentro do Candomblé, esses espíritos de Exus que incorporam lá. E a gente também viu que independente de ele incorporar em lugares diferentes, o que vai definir se o Exu está realmente ali, se o trabalho está sendo pautado no fundamento de Exu verdadeiramente, é o resultado, se aquilo está sendo para o bem. Qualquer que seja a ação, né, o trabalho que venha a prejudicar o próximo, ou que seja ali de interesses egocêntricos de quem for, não tem a ver com Exu. Exu não está presente. A gente afirma isso porque nós vimos que Exu é sustentado por Ogum. Ser sustentado por um orixá é receber um grau e assumir e se comprometer em unicamente cumprir a ordem. Então, não há possibilidade desses espíritos fazerem o bem e o mal ao mesmo tempo. Ou faz o bem ou faz o mal. Agora, vamos só complementar algumas coisas aqui quanto ao orixá Exu, né? A gente citou que o orixá Exu na Umbanda ele existe também. O que acontece é que não é tão cultuado, porque na Umbanda não se tem, tradicionalmente, médiuns que são filhos de Exu. Não há médiuns que são identificados filhos de Exu. Há casos de médiuns que vêm do Candomblé, que são, no Candomblé, filhos de Exu, e quando migram para a Umbanda, a leitura que é feita deste médium, do orixá deste médium, é Ogum. Eu conheci vários médiuns que foram casos como este, né? Por acaso, a leitura que foi dada desses médiuns que eram filhos de Exu, no Candomblé, quando vem para a Umbanda, cai Ogum como seu orixá de coroa, porque a vibração está muito próxima. Se a Umbanda não cultua Exu, esse médium vai ficar desfavorecido? Claro que não, desamparado. Naturalmente que tudo se molda no plano espiritual para o bem-estar do médium e da corrente mediúnica. Agora, o quanto ao culto ao orixá Exu na Umbanda, não é porque tradicionalmente não se tem que não existe. O orixá Exu ele é tão presente e pode ser cultuado da mesma forma que nós temos o culto a Ogum, a Oxalá, a Oxum, a Iemanjá. Nós temos o culto aos orixás tradicionalmente nos terreiros. Eu acredito que pelo menos 80% dos terreiros de Umbanda cultuam o orixá, cada um com as suas particularidades, né? Há terreiros que têm ali uma bagagem maior do culto africano e normalmente, né, naturalmente vão inserir no seu ritual particularidades do culto africano, saídas, roupas, comidas, vestimentas e oferendas específicas, entre outras coisas que são particulares do culto africano, mas que o dirigente tem total liberdade para colocar no seu ritual o que for conveniente para você. Então a maioria dos terreiros de Umbanda tem o culto ao orixá, de alguma forma se tem, nem que seja só cantando, evocando, clamando a força desse orixá na abertura dos trabalhos, mas de alguma forma se tem o culto, se reconhece a presença do orixá. E o orixá Exu ele pode ser cultuado da mesma forma. A gente citou que o orixá Exu traz no seu o seu campo principal de atuação, o seu fator, a sua energia maior é vitalizar. Então nós entendemos que Exu ele é o regente, ele é o sustentador desse mistério, vitalizador. Quando se manifesta o orixá, ele está manifestando a vitalidade divina. É vitalizar todas as potências do terreiro, é vitalizar tudo aquilo que o médium tem dentro de si para criar em si próprio, né, a sua capacidade de realização, a sua possibilidade de criar mais, se sentir mais motivado, mais capaz de
produzir na sua vida. Né? Então, a manifestação do Orixá Exu, ela não é tão comum nos terreiros. Eu posso dizer até que é raro, mas ela é possível. O terreiro que tem o conhecimento disso e que utiliza deste conhecimento e chama por Exu e pede a presença de Exu nesse trabalho, ele vai se manifestar e vai manifestar o divino ali. E a postura, né, vale a gente ressaltar aqui para você que nunca viu, a postura da incorporação do Orixá Exu no momento dos trabalhos, ela é muito próxima dos Exus que incorporam e dão seus nomes, Tranca-Ruas, Marabô, entre outros. A postura é muito próxima. A diferença é que essa energia que o Exu traz de vitalidade toma conta do médium, né? Uma força muito viva, muito presente no momento dessa incorporação. Então a postura no momento da incorporação é essa, é igualzinha do outro Exu, só que não tem a comunicação. Como nós sabemos, os orixás não se comunicam, né? Os orixás não verbalizam, não falam, até porque se trata de uma dimensão diferente, uma energia diferente. E o propósito do orixá incorporado não é dialogar, não é dar conselhos, não é conversar. Né? Enfim, o orixá vem para sustentar o trabalho. Ele cria um campo de sustentação para as entidades, então, realizarem o seu trabalho. E no caso do Orixá Exu, basta o terreiro estar aberto para este culto. Tá? De qualquer forma, ele é presente e reverenciado indiretamente quando nós cantamos para Exu, quando nós chamamos por Exu, quando nós pedimos pelas entidades. As entidades estão abaixo do Orixá Exu, sustentadas pelo Orixá Exu. Então, naturalmente, nós acabamos que cultuando essa força divina. O que é válido nós sabermos aqui, no fato de que existe esse orixá, é que se eu não sei o nome do meu Exu, se eu não incorporo, eu posso me relacionar diretamente com esse orixá. Eu posso pedir ao Orixá Exu que atue na minha vida, como eu disse em aula anterior, que o Orixá Exu se manifeste na minha vida, que ele vitalize o que precisa ser vitalizado, que dê força à minha capacidade de realização e que enfraqueça o que eu tenho de negativo em mim. E que desvitalize o que eu tenho de ruim dentro de mim. Enfim, há diversas possibilidades e que nós, como médiuns, podemos nos relacionar com o Orixá Exu, assim como fazemos com o Orixá Ogum, com o Orixá Oxóssi, com o Orixá Oxum e todos os outros. Algumas pessoas me perguntaram, e sempre nos perguntam no curso de Exu, Alain, dizem que Exu é positivo e é negativo ao mesmo tempo. Como que é isso, né? Como que você explica? Você está falando que Exu só faz o bem, mas... E o que você diz sobre o positivo e o negativo? E é válido aqui, nós já temos essa consciência. O Orixá Exu, ele atua nesses polos, do positivo e no negativo realmente. Só que, porém, a gente precisa interpretar esse positivo e negativo. O positivo, quando nos tratamos aqui do termo positivo, eu quero dizer irradiador. Eu quero dizer aquele que envia, aquele que emana uma energia. Ele é o positivo, ele está irradiando, ele está enviando essa energia. Quando eu falo negativo, eu estou falando do absorvedor. Não estou falando do negativo ruim, do negativo o positivo bom e o negativo ruim. Eu estou falando do negativo absorvedor. Então, Exu ele é extremamente complexo no seu campo de atuação, porque ao mesmo tempo em que ele desvitaliza a negatividade, os desequilíbrios, ele está vitalizando, ele está fortalecendo o que é preciso fortalecer. Então, é uma ação contínua nos dois campos o tempo todo, enfraquecendo aquilo que precisa perder a força e fortalecendo aquilo que precisa ganhar força. É uma energia muito ativa. Quando nós formos fazer as firmezas, os assentamentos, a gente vai poder entender em que momento manipular o positivo e o negativo de Exu. Entender quando esta força pode atuar na minha vida e quando eu preciso dela. Até para a gente poder se relacionar com isso no nosso dia a dia, de uma forma mais saudável. Bom, a partir daí, a gente entende então que o orixá existe e que eu posso cultuá-lo, eu posso me relacionar e que Exu só faz o bem, o aspecto positivo e negativo está relacionado ao irradiador e o absorvedor, ok? Eu acho que aqui está bastante claro para a gente isso aqui. Agora, esses espíritos, né, vamos entrar no que chamamos aqui do Exu na Umbanda, aquele que incorpora no terreiro de Umbanda, aquele que se manifesta aqui, que dá os seus atendimentos, aquele que você, eu tenho certeza que conhece. Por isso que você está aqui interessado em entender sobre ele. Esses espíritos, a gente citou no vídeo anterior, na aula anterior, de que estes espíritos que respondem por Exu, eles recebem o grau. Eles são espíritos preparados para
se manifestar sendo os mensageiros do Orixá Exu, sendo o intermediador, sendo o trabalhador, sendo o servidor do mistério da vitalidade. Os espíritos, né, que se manifestam hoje no terreiro de Umbanda são espíritos comuns, homens que viveram na Terra em algum momento, que erraram, né, cometeram seus enganos, mas que se recuperaram, mas que se transformaram, mas que se superaram. A gente citou também em aula anterior que a evolução que se cita de Exu, porque muita gente fala, os Exus estão em evolução, assim como nós. Não, eles não estão assim como nós. Eles estão em evolução, mas em um grau diferente do nosso. Em uma dimensão diferente da nossa, com uma consciência diferente. Eu falei já anteriormente, a gente já não sabe amar, a gente não sabe perdoar, a gente não sabe respeitar. Como um espírito, como o Exu que nos guarda, nos ampara, ou como Deus poderia colocar um espírito para nos guardar, nos amparar, que ainda não tivesse aprendido a fazer isso? O ser humano é teimoso, o ser humano é melindroso, se chateia com qualquer coisa, se magoa com qualquer coisa, perde a sua fé com por qualquer motivo. O espírito que está nos guardando, está nos amparando, ele precisa nos amar muito, ele precisa entender muito o que é paciência para lidar com o ser humano. São espíritos não só consciencialmente falando, mas espiritualmente falando, muito evoluídos. Ainda que estejam na sua escadinha aí de evolução, eles são espíritos muito avançados, muito mais pelo menos do que nós encarnados aqui. Claro que eles estão hoje atuando como Exus com uma oportunidade de resgate. Não sabemos o que eles fizeram. Muitos contam suas histórias, eu fui rei, eu fui padre, não importa, é uma coisa que eu já quero até te recomendar, não queira entender a história do seu Exu. Isso não importa para você agora. A história não importa agora, porque a gente na Umbanda não cultua o rei, a gente não cultua o patrão, a gente cultua o espírito que está ali respondendo pelo Exu. Então não importa quem ele foi na sua vida passada. Então não queira também perguntar, eu acho que é algo que você às vezes perde muito tempo perguntando, querendo saber da história, sendo que não vai servir para nada agora, porque não faz parte do fundamento da Umbanda. Ele dizer que foi um padre não vai te dizer nada sobre o trabalho dele necessariamente energético, o campo de atuação e nada. Porque o espírito que responde por Exu, ele evoluiu. Ele estudou, ele se preparou para lidar com as nossas necessidades. É muito óbvio isso. Os espíritos que se manifestam não são burros, né? Não são bobos, não são ignorantes. É engraçado que a gente encontra, às vezes, algumas pessoas querendo explicar coisas simples para os Exus, né? Ou para as entidades, mas o fato aqui é Exu, dizendo, a gente... sabe o que é? Eu bati o carro. Aí carro é um negócio de 4 rodas, que tem borracha em volta, e que é um negócio de metal, que tem porta. Quer explicar uma coisa que com certeza os Exus sabem o que é. O que nós estamos fazendo aqui, que é tecnologia, falando com vocês através da internet, que é hoje um meio mais atual e mais potente que nós temos aí de comunicação, né? Obviamente que o que nós temos aqui hoje em mãos é extremamente atrasados diante do que talvez tenha na espiritualidade, né? E os Exus estão a par de toda essa tecnologia. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é muito pequeno perto do que eles fazem. Então, o conhecimento de avanço tecnológico, de evolução humana mesmo, social, é algo que para eles é um pouquinho atrasado. O que acontece é que, no momento da incorporação, a manifestação desses espíritos, Exus na Umbanda, eles vão assumir um arquétipo de alguém mais simples, né? Que não tem tanto conhecimento, ele não vai querer te explicar coisas, não vai querer dizer, olha, eu sei o seu carro e fala a marca do carro, eu sei não sei o quê. Não vai falar coisas que não faz parte necessariamente do trabalho e não tem necessidade. É uma questão só de se enquadrar no que é necessário para o trabalho, enfim. Então o espírito que está ali se manifestando é um espírito extremamente inteligente, conhecedor da sua necessidade. Nós temos um preto velho aqui na casa que nos orienta sempre, né? E já nos disse várias vezes, como nós podemos lidar com a vida de vocês, entender as suas necessidades, angústias, desejos, até as ambições, se nós não conhecemos elas. Então antes de estar aqui, nós nos preparamos para estar aqui. Então isso é uma reflexão que nós temos, que é uma grande verdade. Os espíritos que estão se manifestando na Umbanda hoje entendem plenamente o que estamos fazendo,
essa nossa realidade hoje de poder conversar através da internet e essa proposta de curso. Todo estudo que nós vamos iniciar, mesmo que seja de forma online, nós constamos a espiritualidade. Elas têm total noção da dimensão que isso toma. Né? A gente está na Rádio Talk Sharuanda e no momento que idealizamos isso, alguns anos atrás, foi a pedido da espiritualidade de compartilhar informação com o maior número de pessoas possíveis. Tá aí, surge a Rádio Talk Sharuanda, surge o Estudar em Casa e entre outros canais que estão por vir também. Então, são coisas que os espíritos estão muito avançados. E então, Exu que incorpora no terreiro, aquele espírito que você conhece, ele é um espírito muito, muito inteligente, muito mais do que nós. Absoluta certeza disso. Por mais que ele fale, deu uma de bobo, deu uma de que não conhece, deu uma de que não entende, mas ele entende tudo o que está acontecendo ali. Faz parte da interação ele dizer que não, tá? Vale a gente citar aqui também, já que a gente está falando do Exu na Umbanda, desse espírito, né? A gente vai tentar se aprofundar em o máximo de detalhes possíveis para ficar muito claro para você, então pode ser que alguns vídeos fiquem um pouquinho longos, mas o objetivo é que a gente possa reunir o máximo de informações daquilo que é interessante de verdade agora. Exu, ele está ligado ao elemento terra. O elemento terra, o telúrico, é o ponto zero da terra. Pense o solo, né, o nosso chão, onde você está pisando agora. Ele é o nível zero do nosso nível vibratório. Então nós temos graus vibratórios acima e nós temos graus vibratórios abaixo. O Exu atua exatamente na estaca zero, no ponto zero, que é onde nós estamos, é a nossa realidade, é a nossa dimensão. Esse é o campo de atuação de Exu. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante que nós temos hoje, na saudação Exu, tradicionalmente se coloca as mãos espalmadas para baixo nos terreiros. Tradicionalmente, quando salve Exu, lara o Exu, tradicionalmente se saúda Exu para baixo. E diferente quando nós estamos de frente para o Congá, nós espalmamos as mãos para cima. É uma curiosidade, mas se tem uma simbologia por trás disso, né? E não só como uma ligação energética. No Congá, nós imaginamos que a luz do alto, dos orixás, de Deus, venha do alto. Então nós nos curvamos e espalmamos as mãos para receber essa força. E no caso de Exu, se nós entendemos que essa força, não que Exu está vindo do umbral, que Exu está vindo do inferno, que Exu está lá embaixo, ele está abaixo dos nossos pés, mas é porque o seu nível vibratório está no solo, aonde nós deitamos para bater cabeça, aonde nós nos colocamos à disposição da espiritualidade quando nos reverenciamos de frente com o Congá. Então, Exu está nesse nível vibratório. E quando eu saúdo Exu, eu estou me conectando a esta força do solo. Eu estou, neste momento, me ligando energeticamente com esta força que está vibrando, pulsando no chão, no zero, no que eu tenho como referência o que está abaixo de tudo. Então, quando eu saúdo, eu estou me conectando a essa força, que naturalmente ela absorve energias negativas e, ao mesmo tempo, vitaliza aquilo que nós falamos, o polo positivo e negativo. Então, você está de frente com uma tronqueira, você está de frente com o Exu, no momento que você está saudando, tenha a noção de que a vibração do seu corpo, neste momento, do seu ato, da sua ação, está se conectando com essa força que está aqui, sendo ativada no solo. Isso tem uma grande potência. E é por isso, inclusive, que a incorporação de Exu ela é tão característica. Quando os Exus incorporam, nós encontramos tradicionalmente eles fazendo essa postura, né? Você vê que às vezes o ombro se curva, você percebe que os nervos das mãos se curvam, né? Tendo essa impressão de garras aqui. Você percebe que às vezes o médium dá uma baixada. Alguns médiums, quando estão em desenvolvimento, quando incorporam, eles são levados para o chão, parece que o Exu está no chão ali, ajoelhado, né? São vários, inclusive, vários casos dessa forma. Enfim, então que o médium se sente pesado, então as costas ficam meio curvadas, depois volta ao normal. Depois que a incorporação acontece, as mãos ficam mais leves, não ficam tão rígidas. Por que isso acontece? Porque no momento que o médium, veja só, no momento que o guia, o Exu incorpora, ele se conecta com a vibração do médium, esse Exu está vibrando no polo neutro. No momento que ele se conecta, este médium, ele sente o tranco, esse contato com essa energia neutra, ele é puxado para baixo. Ele é sugado para baixo, então os nervos do corpo ficam contraídos. Por isso que a mão faz isso.
Imagino que eu tenho certeza que alguns de vocês imaginam que isso daqui era garras, né? Que o Exu vinha com garras, com as suas unhas enormes e tudo mais. Não, isso daqui se chama contração muscular. No momento que esta vibração ela se conecta ao médium, ele é contraído e automaticamente o médium sente esse peso. Por isso que alguns são levados para baixo. Curiosidade. E vale aqui a gente ter citado, porque eu tenho certeza que você já percebeu isso. Não é que a energia de Exu é pesada. Alguns até falam, nossa, quando o Exu incorpora ele é pesado, parece que ele é grande, né? E na verdade é porque ele está ligado a essa conexão telúrica, essa energia telúrica. O que dá a impressão dele ser mais pesado, mais terra. Quando ele incorpora, ele traz essa sensação para o médium. Então, por isso que ele tem essa postura. E que naturalmente é normal, depois dos trabalhos, se soltar. O médium não precisa ter medo, às vezes o Exu pegar o copo, ele tem que pegar com as garras, né? Uma coisa meio assustadora assim, e não tem necessidade. Entenda que essa contração muscular ela é momentânea. Pode ser até que aconteça, né, durante o trabalho mais vezes, isso aconteça, essa pressão o médium perceba. Mas em alguns momentos isso relaxa um pouco. Pode perceber que a mão de alguns médiuns no final dos trabalhos assim está mais solta, não tão rígida quanto na incorporação. É por causa disso. Para a gente concluir esse vídeo aqui, falando de Exu na Umbanda, a gente vai falar muito de Exu na Umbanda, mas para a gente concluir esse vídeo aqui, nós temos a saudação Exu. Né? Tradicionalmente, Laro Exu, Exu Mojubá. Tradicionalmente, esta é a saudação Exu. Eu posso falar só Saravá Exu? Posso falar. Laro Exu, na verdade, é uma forma de acordar Exu. Dentro do culto Yorubá, nós encontramos o Laro Exu, como acorda Exu. Eu te chamo, eu estou te chamando. Então, Laro Exu, salve Exu, estou chamando, clamando por ele. Exu Mojubá. Algumas pessoas falam Mojubá ou Mojubá. Tanto faz, mas o correto é Mojubá. Só isso. Laro Exu, Exu Mojubá. Mojubá. É exatamente dessa forma, tá? Falar Mojubá ou Mojubá, não importa. O que importa é a intenção no final das contas. Mas Mojubá significa eu te reconheço como superior, eu reconheço o seu poder, eu te presto reverência, enfim, é uma forma de respeito. Então, Laro Exu, eu chamo Exu, chamo a atenção de Exu, e Mojubá, eu te presto reverência, eu reconheço a sua força. Então, é isso que nós fazemos no terreiro de Umbanda quando saudamos. Laro Exu, Exu Mojubá. Significa isto, Exu, eu reconheço sua força. E chamando Exu para a sua atenção nesse momento, né? Pedindo que ele olhe por você. Então é tradicional, na abertura dos terreiros de Umbanda, tradicionalmente nas giras, né, nós virarmos de costas para o congá e saudarmos à esquerda. Alguns terreiros não viram, e vale a gente ressaltar aqui que o ato de virar de costas para o congá não é necessariamente desfazer ou desmerecer o congá, e sim ficar de frente para quem eu estou conversando. Então, eu não estou de costas para o congá, eu estou de frente para a tronqueira, porque normalmente a gente imagina que a tronqueira está próximo da porta. Então, eu fico de frente, Laro Exu, Exu Mojubá, eu estou pedindo, ativando essa força vitalizadora. No momento que eu evoco, no momento que eu clamo, eu chamo, eu ativo esta força, eu tenho consciência de que eu estou pedindo naquele momento vitalidade. Eu estou pedindo que Exu traga força, eu estou pedindo que Exu desfaça qualquer negatividade. Quebre os trabalhos negativos, enfim. Que ele estabilize o nosso trabalho, que ele dê mais potência para o que há de positivo aqui. Quando eu saúdo a tronqueira, eu estou dizendo isso. Exu, tome conta do trabalho. Fortaleça isso aqui, nos proteja, enfim. São as reverências que nós temos na Umbanda. Eu espero que aqui você tenha compreendido. Vamos encerrando esse nosso vídeo por aqui. Ficou um pouquinho longo, como eu disse, não tem problema. Mas a gente tem bastante coisa ainda para falar sobre Exu na Umbanda. Vamos lá.